Tô fera nisso, hein? Começou a segunda gravação. Então, gente, me diz aí, façam perguntas. Tem mais algumas coisinhas que eu poderia falar, especialmente ler aqui também algumas coisas bonitas. Mas perguntem aí, vamos lá, o que, que vocês estão na dúvida? Teologia, uma coisa interessante, tá? Para vocês estão com muitas perguntas, então vocês escrevam aí, digitem. A teologia é esse esforço para conciliar coisas que parecem difíceis, né? Eu falava para vocês lá do arianismo. O arianismo olha tudo isso, pô, cara, é uma viagem. Então o cara falou: não, só o pai é Deus. O filho não é Deus. É um abençoado, Deus, ele nasceu. Aí tiveram várias heresias ali no começo do cristianismo que olharam: não, Jesus não é Deus. Jesus é um homem que foi divinizado depois, Deus tomou conta dele, enfim, tiveram vários rolos ali no começo para entender isso. E a palavra heresia, exatamente a palavra heresia vem do grego, que significa preferir, escolher. Né? Então, o herege é aquele que olha uma coisa difícil de entender, duas verdades, e escolhe uma. Né? Então, eu olho assim, cara, Deus, quando se revelou, Jesus, quando veio, falou para os apóstolos que o que eles ligarem no céu será ligado na terra. E Deus também, e Jesus também falou para os apóstolos que e de perdoar os pecados. A quem perdoar será perdoado, e a quem reter será retido. E ele fez isso para os 12 apóstolos. Ele não fez para mais ninguém. Só que aí, em contrapartida, eu olho e ter que confessar os meus pecados para alguém, para um padre, né? Para algum escolhido de Jesus, é um negócio humilhante, cara. Então ele olha que Jesus falou isso, mas ele escolhe só o que ele quer. Heresia é isso, escolher só uma parte. E a palavra católico significa universal. Católico é aquele que escolhe o todo. Então, é saudável você olhar, cara, é difícil de entender, mas eu escolho isso mesmo. Deus, natureza divina, essência divina, esse ser eterno, todo-poderoso, ao se relacionar, se distingue em três pessoas, distinto, mas sem confusão. É distinto, mas é sem confusão. Distinto na forma de se relacionar, mas é um só. Né? E aí, os credos falam muito disso. Eu não sei se vocês lembram naquela aula. Eu vou ler aqui rapidamente, já que a gente tem mais tempo agora. Não vou gastar mais 1 hora, não, tá? Mas eu vou ler aqui. O credo de Santo Atanásio fala: quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. E a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas, e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra pessoa do Filho, outra pessoa do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Uma só é a divindade, é um só Deus, igual à glória e coeterna majestade. Qual como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente.
e contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses e três senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado. O Filho procede do Pai. Não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai, e não três pais. Um só Filho, e não três filhos. Um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior nem menor, mas há três pessoas, coeternas e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Quem quiser, pois, salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Mas para alcançar a salvação é necessário ainda crer firmemente. E aí ele segue aqui. Tava faltando um pouquinho, mas é isso. É isso. Deu para a gente entrar em mais pontos aí da trindade, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Eu tentei explicar já essa parte que parece mais uma viagem, como o Hackson disse, né? Que quando Deus conhece a si mesmo, quando Deus Pai conhece a si mesmo, ele gera o Filho, né? Eu vou mandar esse credo aqui, já vou mandar aqui agora no grupo, porque ele é realmente muito bonito. Leiam, né? Leiam. A gente estava aí nesses dias, está ainda nesses dias de festa, foi a Santíssima Trindade, e compensa muito a gente ler essas coisas que vão ajudar vocês a compreenderem cada vez mais. Vamos lá, gente. Perguntas. Perguntas, perguntas. Se te serve de alívio, né? Em Isaías 55, até deixei aqui que eu me lembro sempre dessa passagem. Meus pensamentos não são como os vossos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. E a gente compreende ainda tão pouco do céu, das estrelas, da lua, do que quer que seja, quanto mais está longe de nós a compreensão dessas coisas que estão acima do céu, acima da natureza. Solta aí, Raxon, a pergunta. Você é o representante da turma. Cara, eu não sei nem o que perguntar, porque é tão sinistro assim de concatenar tudo as ideias que acho que eu tenho que estudar mesmo ainda para poder ter perguntas assim, porque ainda a Santíssima Trindade para mim assim, ainda é igual você falou, né? Até me confortou, né? Que eu vou entender de fato quando chegar no céu, se assim Deus me permitir. Mas para mim um ato de fé, assim, acreditar na Santíssima Trindade é um ato, é fé mesmo, assim, a princípio, né? A gente usa um pouco da nossa razão para poder tentar entender, mas para mim é um ato, a princípio, mais de fé do que de razão, porque não sei se é porque eu estudei pouco. E meu lado, assim, meu lado filosófico, assim, eu tô engatinhando agora, né? Aprendendo com vocês aí, principalmente contigo. Então, tô aprendendo a pensar agora, assim. Então é isso. Beleza.
Deixa eu ver se alguém mandou escrito aqui. Rapaz, não tem nenhum conhecido no grupo aqui, que senão ia perturbar. Vamos ter que marcar um encontro pessoal aqui em casa. Aí o pessoal vai ficar mais sem vergonha para perguntar. Então tá bom, gente. A gente já passou um pouquinho aí, são 10h20. Vamos encerrar. E se alguém tiver dúvida e quiser perguntar pessoalmente no WhatsApp também, fiquem à vontade. Eu e a Tuane estamos à disposição. Um abraço, boa noite para todo mundo. Um abraço. Boa noite, Igor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.